pessoas esquecem que elas vão envelhecer. E aí você continua nesse processo, ganha e gasta, ganha e gasta. Eu digo muito, principalmente para o cliente que a gente atende muito aqui, são os profissionais da área de saúde, principalmente o médico, né? O cara tem 3, 4 empregos, tem empresa, tem consulta, o cara faz loucura. E o que ele ganha, ele gasta, ele viaja, ele compra carro, ele troca de carro todo ano, ele, sabe, faz um monte de coisa. E não, muitas vezes, eu tenho vários aqui assim, não se preocupa em fazer nenhuma reserva. Às vezes o cara tem uma poupancinha, mas ele rapidamente gasta logo, já está em outra. Então, ele não consegue fazer aquele planejamento para que uma parte dessa renda ele consiga fazer de investimento para o futuro. Que vai chegar um momento que ele vai ter que diminuir. Ele não vai poder ter 4 empregos. E se ele, quando ele se aposentar, a renda vai cair aí uns 50%, 60%, 70%. Vai reduzir realmente. E ele não vai ter a mesma energia da juventude para continuar trabalhando. Como é que esse cara faz? Como é que ele vai ter inteligência emocional agora para que ele possa realmente trabalhar isso e fazer essa reserva para o futuro? Eu falei no médico, né? Mas aí essa é uma pergunta que serve para todas as pessoas aí que precisam ter essa prudência, essa inteligência, essa educação financeira. Bom, você bateu a palavra exata agora no final, educação, né? Como qualquer aspecto, a gente tem que lembrar que a educação é um processo. Então, investir é um processo. A inteligência emocional você vai adquirir ao longo do tempo. A gente fala, por exemplo, qualquer um que é praticante de qualquer atividade física sabe que aquele primeiro exercício que você vai fazer, você não vai fazer da forma correta, vai botar o peso baixo, ou às vezes vai lá correr 1 quilômetro, não vai conseguir, vai ter dores absurdas depois. É tudo um processo, né? Então tudo tem que se tornar um hábito. E para se tornar um hábito, aquilo tem que se tornar um prazer para entender essa construção. Então o investimento não é diferente. Às vezes o investimento fica uma palavra tão distante, né? Eu preciso investir. Mas na verdade, é o que eu sempre digo, você está vendendo hoje para comprar o amanhã. Você mesmo falou muito bem aqui, o futuro sempre chega, né? Tem algumas pessoas que infelizmente, ao longo do tempo, vão embora um pouco mais cedo. E aí serve esse planejamento que a gente estava falando aqui nessa questão. Mas a gente precisa, agora, vender um pouco do hoje para comprar o amanhã. Porque amanhã, como você mesmo pontuou muito bem, a gente não vai ter mais a energia que a gente tem hoje. Chega a 40, 50, 60, 65, começa a ter alguns problemas, você não consegue render mais. E a hora que você plantou. Então, como tudo na vida, eu vou trazer aqui também uma frase que eu gosto bastante, a gente está sempre plantando com as 2 mãos. Mas a gente nunca pode colher com as 2. Porque se a gente colhe com as 2, a gente mata tudo. Continua plantando com uma e vai tirando com a outra. Você já plantou demais? Ok, tem que usufruir da sua vida. É mais do que natural. Você falar para um médico ou um empresário qualquer, não, você tem que juntar tudo e viver uma vida de monge, tá errado. Porque o dinheiro ele é feito para gerar benefício. Mas ele também vai gerar benefício para você no futuro. Você quer manter o seu padrão de vida? Quer continuar viajando? Quer ter um carro legal? E assim, o mais incrível é que quando a gente olha, né, eu faço consultoria com as pessoas principalmente que têm uma renda maior, quando a gente para ajeitar a renda dela, ela vê que tem um espaço. Caramba, eu estou gastando 3, 4, 5 mil reais aqui com bobeira. Às vezes com taxa de juros de cartão, uma dívida que ele pegou um juros maior. Então é muito simples essa análise. A primeira coisa que ela tem que entender, que é uma inteligência emocional, que ela fala, cara, futuramente a minha família vai precisar de mim. Às vezes o filho, a mãe, o pai, a esposa, o esposo. Eu preciso ter condições financeiras para bancar isso. Então eu vendo uma parte do meu agora para que isso tenha como frutificar no amanhã. Essa é a característica básica. E com isso, é importante a gente primeiro, né, pautar, que é um entendimento básico. A gente não pode gastar tudo que a gente ganha. Isso é básico. Né? A gente primeiro tem que se pagar o nosso futuro, para depois pagar os bens. E a gente vê um erro em relação a isso. Primeira coisa, né? As pessoas precisam rever as contas. E, por exemplo, eu fui rever... Isso que, assim, trabalho com isso há mais de 10 anos. Eu fui rever minhas assinaturas, Carlos. Sabe quanto que eu estava gastando de assinatura por mês? De assinatura de Spotify, de streaming? Essas coisas. R$750 por mês de assinatura. Eu falei, não, mas peraí, isso é quase um salário mínimo. Você não vê nem um terço disso. Eu não vejo. Eu tava falando com a minha mulher exatamente isso, eu não vejo. Então, aí você olha, aí eu falei, banco, por exemplo, fui ver, eu tava pagando lá 100 e poucos reais
mensais para o banco. Meu cartão de crédito não me gerava nada de benefício, de milha, não gerava nada. Anuidade, tarifa bancária. As pessoas que têm uma renda alta, se elas se adaptam rapidamente a essa leitura financeira, elas são muito mais, vamos dizer assim, eficazes do que uma pessoa muito simples, que está poupando ali a vida inteira, e aí na vida inteira ela junta 20, 30, 40 mil reais, e aquilo ali já é o suficiente. Mas a pessoa que tem uma renda maior, ela simplesmente fazer essa gestão correta, fazer essas análises e tentar, né, de fato, segurar um pouco os seus gastos e tentar adequar uma realidade um pouco melhor, sem deixar de viver, isso é fundamental. As pessoas têm que viver, porque senão aquele peso do estresse começa a refletir na família. Porque a família, às vezes, gosta de viajar, gosta de passear, ele gosta de ter um carro legal. Mas é simplesmente rever esses valores. Para falar de números, né? Um amigo meu que é médico, um grande amigo meu, a gente foi fazer uma rápida leitura disso e a gente conseguiu com ele, sem grande estresse, poupar aí 4, 5 mil reais por mês. Falei, cara, é só você pegar esse dinheiro, cara. Ao longo aí de 12 meses, você já tem quase 50 mil sem fazer nada. Agora a gente vai aprender a aplicar. Como a gente vai aplicar? E aí, quando a pessoa pega gosto por investir, é a mesma coisa que ela tem gosto, às vezes, de ir para a empresa dela. E eu gosto muito de trazer, sim, esse amigo meu que é médico, por exemplo, hoje ele gosta mais de analisar as empresas que são do setor de medicina. Você pode falar um pouquinho desse exemplo aqui? Como é que foi a locação dele para o público do Carlos? É legal, podemos trazer ele aqui para falar um pouquinho disso. Podemos, é claro. Amigos meus, por exemplo, eu tenho amigos dentistas também que eu já ajudei a fazer isso, porque é o seguinte, para a pessoa que tem uma renda mais alta, que consegue poupar ali 3, 4, 5 mil reais por mês, ela não precisa de buscar muito risco para investir. Simplesmente hoje, por exemplo, a gente tem uma taxa de juros alta. Da pessoa atrelar esse investimento a um CDB básico para a sua reserva de emergência. Vamos trazer essa explicação técnica. A reserva de emergência, principalmente para aquelas pessoas que trabalham no setor privado e são funcionárias ou até um empreendedor, ela precisa deixar uma reserva de 6 a 12 meses. Por que isso? Mas por que, Léo? Porque se ela for mandada embora, para ela conseguir sustentar o padrão de vida dela, ou um pouco mais baixo, ao longo do tempo até conseguir o próximo emprego. É para isso que serve. Ah, não, mas para mim 3 meses de salário dá. Dá para você? Você tem certeza? Se acontecer, você vai pagar o preço? Então o preço é seu. Se para você 3 salários dão, ok, mas não esqueça que você vai ter 3 meses só para se der problema.